A história começa com a morte do rei de um país, por motivos desconhecidos. Quando ele acorda, percebe que foi reencarnado em um novo mundo como um bebê. A mãe dele se chama Alice e o pai é Reynolds, um homem carismático e confiável, apesar de algumas travessuras infantis de vez em quando. Eles o nomearam de Arthur, ou Art para os íntimos. Apesar de ter nascido em uma família amorosa, Art acha a vida de bebê muito difícil. Ele percebe que esse novo mundo está situado em uma época muito anterior. Art ainda tem algumas lembranças do seu passado. Apesar de sua pouca idade, ele tem a mentalidade de um adulto por causa de sua vida passada. Ele logo percebe que precisa aprender tudo sobre esse novo mundo, porque conhecimento é poder. Durante uma das vezes em que seu pai age como uma criança, ele acaba se machucando quando o pai começa a rodopiá-lo. A mãe dele consegue curá-lo na hora usando magia, fazendo com que Art perceba que há muito mais nesse novo mundo do que ele imaginava. Na vida anterior, Art foi um grande rei que liderava exércitos e enfrentava guerreiros em todo o mundo, mas na sua nova vida, o momento mais orgulhoso dele acontece quando ele aprende a engatinhar. Com essa nova habilidade, ele consegue sair do quarto todas as noites depois que a mãe coloca ele na cama. Ele engatinha até a biblioteca, usando seu corpinho pequeno para investigar mais sobre esse mundo. Ele descobre que o continente onde nasceu é composto por 3 reinos. Tem Eleanor, o reino na floresta profunda onde vivem os elfos, Adav, o reino subterrâneo dos anões, e Safine, o reino dos humanos, que também é o mais populoso. É assim que Art descobre tudo isso. Esse mundo também tem um sistema monárquico, mas a realeza é passada de pai para filho, em vez de ser conquistada como no mundo anterior dele. Esse mundo também é bem subdesenvolvido em comparação com o que ele conhecia, mas isso é por causa da magia. Ele está acostumado com o que era usado no mundo dele para fortalecer o corpo e as armas. Aqui, tem uma força parecida chamada mana, mas, ao contrário do que fica dentro da pessoa, a mana está presente em todo lugar ao redor. A mana também é bem rara, já que só 1 em cada 100 pessoas tem. E dá para usar de várias maneiras. Existem várias maneiras, mas as 2 mais comuns são aumentar e conjurar. Aumentar é usado para melhorar o corpo, dando mais força, defesa e agilidade, mas isso limita o alcance do usuário. Conjurar, por outro lado, é usado para emitir mana para o mundo exterior, mas para fazer isso, um conjurador precisa reunir mana do entorno e também da sua essência interna. A Alice é de uma classe chamada Desviante, que é um tipo raro de mago que pode usar mana restaurativa. De acordo com os livros da biblioteca, uma criança manifesta seu núcleo de mana por volta da infância. Na adolescência, até os seus 18 anos, Art percebe que isso soa estranhamente familiar a um centro-chave de sua vida anterior. As crianças eram ensinadas a formar seus centros principais meditando e juntando os fragmentos espalhados ao redor de seus corpos. Art percebe que pode fazer o mesmo para formar seu monocore, mas antes que ele possa começar, sua mãe o encontra, pois ela está procurando por ele desde que ele saiu escondido. Já faz mais de 1 ano que ele nasceu nesse novo mundo e ele já começou a andar. Ele é adorado pelos pais, especialmente pela mãe. Uma mãe que começou a registrar o dia a dia em um diário. O rei até começou a dar aulas particulares de espada para ele, mas Alice logo interrompe. Ela percebeu a fascinação do Art pela guilda dos mercadores, então a mãe cheia de cuidados leva ele lá todo dia para ver os aventureiros fazendo magia. Com o rei sendo o pai dele, ela tem certeza de que o filho vai se interessar em se tornar um aventureiro também. Mas não consegue deixar de se preocupar, torcendo para que o filho seja melhor do que todos aqueles adolescentes empolgados que sonham em ser um aventureiro famoso. Ela também percebeu o hábito do filho de entrar na biblioteca todo dia à noite. Já se passaram 2 anos desde que o Art fez sua difícil jornada até a biblioteca pela primeira vez. Ele continua sua busca para aprender mais sobre esse mundo. Ele observa o pai enquanto ele pratica sua mágica. Depois de recitar um feitiço por quase 3 minutos, as pedras ao redor dele começam a flutuar. A curiosidade do Art cresce, enquanto ele se pergunta que tipo de feitiço é esse. Para sua decepção, fazer as pedras voarem por uma pequena distância é tudo que o pai consegue fazer, mas isso já era esperado. Como o rei é um aumentador, ele não faz movimentos chamativos, mas sim usa sua mágica para aumentar a força física. Depois de ver o pai praticar, ele tenta voltar para a biblioteca. Apesar de ter uma mente adulta, ele ainda é uma criança, e até a curta distância entre a cadeira e o chão parece assustá-lo. Ele luta para descer com seu corpinho pequeno.
A Alice confunde os esforços dele com sono e tenta levar ele pro quarto para colocar para tirar uma soneca, mas o Art insiste em ir para a biblioteca. Apesar da recusa da Alice, ele aprendeu a usar seu rostinho inocente e fofo para conseguir o que quer. Ele implora para a mãe levar ele para a biblioteca, e não consegue resistir ao poder da carinha dele, então ela acaba cedendo e concorda em levá-lo, mesmo com a vergonha. O Art sabe que um guerreiro deve usar todas as armas que tem à disposição. Enquanto ele continua seus estudos, a Alice escuta um barulho alto lá fora e já sabe que é uma das travessuras do rei. Ela sai para ver o que está rolando, e o Art aproveita para começar sua meditação e formar um monocore. Ele tem feito isso nos últimos 2 anos em segredo, movendo lentamente as dezenas de milhares de fragmentos pelo corpo para formar um núcleo único. Agora ele entende por que levaria até a adolescência para formar esse núcleo naturalmente. Enquanto isso, a Alice encontra a fonte do barulho e parece que o rei derrubou mais uma árvore enquanto praticava. Assim que ele move a peça final dentro do corpo, os 2 pais veem uma explosão enorme dentro da casa. O rei imediatamente agarra Alice e usa o corpo dele para protegê-la da explosão. Com medo pela vida do filho, Rei corre desesperado para dentro da casa destruída para procurar o Art. O que ele vê o deixa em choque. Em vez de estar machucado, o Art tá de boa, flutuando no ar em um estado de meditação. Os pais percebem que isso só pode significar uma coisa: o Art finalmente manifestou seu núcleo de mana. O Art não poderia estar mais feliz, já que seus 2 anos de trabalho duro finalmente valeram a pena. Mas parece que ele não percebeu todo o estrago que causou durante a meditação. Mais 1 ano se passa depois que ele formou o núcleo. Enquanto sua mãe ensina a ler e escrever, o Art aprendeu o básico de manipulação e aumento com o pai. Como o corpo dele ainda era muito pequeno para lutar, ele só fazia um treino de força básico com o rei no começo. Não demorou muito e o pai decidiu treinar com o Art usando espadas de madeira. As instruções do rei geralmente são muito abstratas para uma criança normal de 4 anos, mas o Art entende e consegue executar tudo sem muito problema. Apesar de só ter 4 anos, ele já ficou muito mais forte do que o rei esperava. A arte do dia a dia medita para aumentar sua força neste mundo. A força de uma pessoa é determinada pela cor do seu monocore. Um monocore começa preto, devido ao sangue e outras impurezas. Com o tempo, ele vai se tornando mais puro e, assim, o usuário fica mais forte. O monocore tem 7 cores: preto, que é o menos puro, depois vem o vermelho, laranja, amarelo, prata e, por fim, o branco, que é o mais puro. Cada estágio também tem 3 tonalidades que vão do escuro para o sólido e, finalmente, para o claro. Quanto mais clara a tonalidade, mais puro é o núcleo. A meditação da arte é, mais uma vez, importante. Interrompido quando Alice chama para o jantar, Rei faz uma sugestão. Ele percebe como a carreira do Art está crescendo rápido e acha que é hora de arrumarem um mentor de verdade para ele. A conversa esquenta e, no final, eles concordam em deixar o Art decidir o que quer fazer. Ele fala que talvez todos possam se mudar para essa cidade, assim não vai precisar ficar sozinho. Os pais dele começam a rir, percebendo que era uma solução tão óbvia. Com todo mundo de acordo, a família decide que vai se mudar. Para Shirus, encontrar um mentor para a arte. Alison Rei rapidamente começa a se preparar para a viagem de 3 semanas para Esirus. Eles pedem ajuda aos velhos amigos de uma equipe de aventureiros chamada Twin Horns. Com um beijo de boa noite da mãe, ele se prepara para dormir, pois a jornada começa de manhã. Os Twin Horns já estão na cidade há um tempo e foram eles que ajudaram a reconstruir a casa depois que Art a destruiu acidentalmente. O grupo é composto por 2 conjuradores e 3 aumentadores. Art está empolgado por finalmente. Saia dessa cidade pequena e veja o mundo de verdade. De manhã, a família se encontra com o grupo de aventureiros. Todo mundo se apresenta, e enquanto isso, eles pegam o Art e começam a jogar ele para cima. Primeiro, tem o Adam Krim, um aumentador que manda bem com a lança. Depois, aparece uma mulher linda chamada Angela Rose, que é uma conjuradora e usa magia do vento. Em seguida, vem o Durden Walker, o gigante gentil do grupo. Ele também é conjurador, mas é especializado em magia da terra. Ele coloca o Art no chão com cuidado. Tem a mesma vibe de um grande cachorro gentil. Ao lado, tem uma garota misteriosa, pálida. Pela aparência, dá para imaginar que ela é uma assassina. O nome dela é Jasmine Flamesvort, uma aumentadora que usa 2 adagas. Ela não é muito de falar e prefere ficar na dela. Por fim, temos a Ellen Shard,
uma elfa que usa arqueria mágica. Ela é provavelmente a mais legal e educada do grupo. Agora que se apresentaram, eles começam a carregar suas carroças para se preparar para partir. Eles viajam em 2 carroças. Puxados por lagartos gigantes, a jornada deles rumo a Ciro finalmente começou. No caminho, eles encontram monstros, mas o grupo dá conta do recado numa boa. A longa viagem parece estar cansando Art aos poucos. Durante a noite, ao redor da fogueira, a Helena tenta puxar papo com ele para animar, e pergunta se ele realmente teve um despertar só há 1 ano. O Adam, que também está entediado, ficou ouvindo a conversa desde que o rei não parava de se gabar do filho durante toda a jornada. Ele decide ver qual é. Ele mesmo percebe o quão forte a Art realmente é depois de receber a aprovação do rei. O Adam pega o Art e vai ter uma sessão de treino com ele, com todo mundo assistindo. O Art sente que não tem outra escolha a não ser lutar. Depois de usar a magia para se fortalecer, o Art avança rápido em direção ao Adam segurando sua espada de madeira. Óbvio que isso não funciona contra o aventureiro experiente, que facilmente desvia da espada do Art usando sua lança. Mas o Art não desiste e parte para cima de novo. Depois de desviar do ataque, o Adam tenta contra-atacar, mas o Art. Ele usa sua velocidade rápida para desviar e tenta derrubar o Adam, mas por causa do corpo pequeno dele, não parece ter muito efeito. Mais uma vez, o Adam tenta cauterar com um chute, mas não consegue acertar. Então, o Adam decide lutar mais sério e usa sua magia para mandar o Art voando. Justo quando ele ia continuar o ataque, é interrompido pelo Durden, que dá um tapa na cabeça dele. O Adam fica tão impressionado com o Art que acha que não é possível que ele não tenha recebido nenhum treinamento de combate. Até o rei fica surpreso ao ver ele usando esses golpes. Nem ensinou ele a arte, só tenta disfarçar dizendo que aprendeu lendo livros. Até a Jasmine, que geralmente é quieta, quer aprender as técnicas de movimento dele. Agora, o Art é o mentor do grupo de aventureiros, ao invés do contrário. Já se passaram vários dias desde que o grupo começou a jornada rumo a Ezirus. Eles pararam em um lago para tomar um banho e relaxar enquanto a viagem continua. As aventuras também seguem, e eles estão treinando com o Ada, a Ellen e o rei, que estão fazendo um progresso legal. A Jasmine até conseguiu aprender algumas coisas. Depois de uma pausa, o grupo continua a jornada. O Art percebe que a mãe dele parece estar doente, mas Alice garante que ela tá bem. O Art também nota que a Jasmine está atrás dele, querendo continuar o treinamento depois que ele ajudou ela a aprender novas técnicas. A viagem tranquila deles é interrompida de repente quando são atacados por bandidos. Os bandidos começam a disparar flechas na carruagem. A Alice tenta proteger o Art, se colocando na frente dele, e ainda bem que a Angela consegue proteger todo mundo. Na vitória dela, a magia não conseguiu salvar todo mundo. O diabo acertou a perna dela com uma flecha, mas ela não deixa isso abalar. Ela quebra a flecha e se prepara para reagir. Os bandidos tinham armado uma emboscada, e o grupo se vê completamente cercado. O líder dos bandidos manda matar todo mundo, exceto as mulheres e crianças, porque eles planejam vendê-las por dinheiro. O Art também se prepara para lutar, e quando ele está prestes a sacar a faca, a Alice percebe a raiva do filho e o abraça rápido. Ela diz para ele que tá tudo bem, que tá aqui para ajudar ele a se acalmar. Enquanto isso, os bandidos continuam atacando sem parar. Os gêmeos e o rei tentam lutar contra eles e proteger as carroças. A Angela, mais uma vez, se coloca na frente da Alice e do Art para proteger eles das flechas com sua magia. O rei entra em fúria, derrubando vários bandidos de uma vez, enquanto a Ellen usa suas habilidades de arco e flecha para proteger ele. A Jasmine e o Adam também entram na briga, fazendo ataques poderosos para eliminar um monte de inimigos. O monstro estende sua mão colossal em direção a Art e o ajuda a se levantar. Ela também fala que vai demorar um tempo para abrir um portal dimensional e levar ele para casa, então, enquanto isso, ele pode ficar na caverna e comer as frutas para se alimentar. Art agradece e começa a pegar uma fruta desconhecida que parece uma uva gigante. Enquanto eles comem a fruta, Art se lembra dos momentos felizes em que jantava com sua família. Enquanto os dois comem, ele pergunta a ela. Ela se chama Sylvia e, com o medo inicial que ele tinha da aparência dela diminuindo, ele se sente mais à vontade e começa a fazer todas as perguntas que estavam a incomodando. Ela conta que esse lugar fica entre os Beastglades e a floresta de Elshir, e que ninguém se aproxima porque ela tem espantado quem chega perto. Art é a primeira pessoa que já entrou nesse lugar.
Sylvia revela a Art que ela vive sozinha na caverna, porque não tem mais ninguém, e ainda informa que ela tem inimigos que querem algo que ela possui, e sua ferida veio da última batalha. Quando Art pergunta por que Sylvia o salvou, ela confessa que nem ela sabe a razão, mas talvez seja porque está se sentindo sozinha, enquanto sua ferida começa a infeccionar. Ela precisa estar em boa forma física para criar o portal. Sylvia se despede de Art e se desculpa por precisar ir embora. Enquanto a figura temível começa a se afastar, Art não consegue deixar de pensar em como ela parecia solitária. De repente, Sylvia. Ele se vira e diz que, caso ele estivesse se perguntando, a família e os amigos estão seguros. Ao ouvir isso, Art fica emocionado e começa a chorar. O encontro inicial entre Art e Sylvia foi cheio de medo e incerteza, mas com o tempo eles foram se aproximando e começaram a passar horas conversando enquanto ela trabalhava na fenda dimensional. As semanas se transformaram em meses, e Art começou a entender que tipo de pessoa essa ser misterioso é. Sylvia é a verdadeira definição da frase "não julgue um livro pela capa", mesmo que ela tenha esse jeito. Ela é aterrorizante, mas ao mesmo tempo é bondosa e gentil. Lembra o Art da mãe dele, que também é assim. Por outro lado, o ódio que ele sente pelos bandidos que o separaram da família só aumenta, e ele promete a si mesmo que vai matar todos eles. Sentindo essa raiva, a Sylvia dá um tapa na testa dele, fazendo-o voar. Ela diz pro Art que deixar o coração dele ser consumido pelo ódio só vai fazer mal para ele mesmo. Em vez disso, ela aconselha ele a seguir em frente com a vida e viver com orgulho. O Art fica profundamente tocado. Depois de ouvir um monstro que parece a definição do mal, as palavras da Sylvia sobre enfrentar o futuro com um sorriso e aprender com as desgraças ecoam na cabeça dele. Curiosa, ela pergunta como ele conseguiu formar um monocore tão cedo. Ele responde na boa, dizendo que é um gênio nato. Com isso, ela decide ensinar uma nova técnica para ele. O Art fica surpreso enquanto a Sylvia demonstra como juntar mana enquanto se move. Ela diz que, com prática, ele pode conseguir. Ele até consegue reunir mana enquanto luta, mas quando Art tenta fazer isso sozinho, ele não consegue. A Sylvia explica que os monstros nascem com a habilidade de coletar mana e se mover ao mesmo tempo, enquanto os humanos geralmente despertam suas habilidades de mana mais tarde na vida e têm dificuldade com isso. No entanto, como um gênio nato com um núcleo de mana desenvolvido cedo, o Art tem potencial para dominar essa técnica com prática. Enquanto a Sylvia se prepara para o portal, o Art começa a praticar a nova técnica, embora ache difícil. No começo, ele finalmente consegue fazer isso. Empolgado para compartilhar seu progresso com a Sylvia, ele olha para ela, mas percebe que ela caiu, cheia de dor, e a ferida dela tá piorando. O Art corre para ver como ela tá, mas logo nota que a hemorragia dela tá bem mais grave. Ele tenta virar ela, mas não consegue por causa do tamanho dela. Com a ajuda de uma nova técnica que ele aprendeu, o Art foca em reunir mana e consegue virar ela. Quando ele examina a ferida, o coração do Art afunda ao perceber que o portal fez tudo piorar bastante. Agora ele entende que ela se arriscou nesse empreendimento, mesmo sabendo das consequências, só por causa dele. Tomado pela emoção, Art desaba em lágrimas, chorando sem controle. Sylvia tenta consolar ele, mesmo com a saúde dela piorando. Ela pede para ele não se culpar e lembra que o tempo deles juntos é limitado. Ela diz que odia a ideia de passarem os últimos momentos se prendendo ao passado. Em uma tentativa de confortar Art, Sylvia. Ela lembra ele que, na verdade, ele tá fazendo um favor para ela ao ajudar a sair daquela caverna traiçoeira mais rápido. Mas as palavras dela não conseguem conter as lágrimas dele enquanto a vida de Sylvia começa a se apagar. Ela decide revelar sua verdadeira forma, a armadura escura que antes cobria seu corpo começa a cair, mostrando um magnífico dragão branco no lugar. Art fica chocado, mas Sylvia diz que não tem muito tempo. Agora que ela tirou o véu, eles vão chegar logo. Com urgência na voz, Sylvia corre para completar a portal e explica para Art que tem coisas importantes que ela precisa contar para ele antes de se separarem. Enquanto fala, ela instrui ele a cobrir o ovo com a pena para esconder a aura dele. Então, ela toca nele, fazendo um padrão brilhante e estranho aparecer de repente nos braços dele. Ela garante que tudo será revelado no seu tempo, mas com o tempo se esgotando, ela só consegue criar um portal que vai teletransportá-lo para algum lugar perto da casa dele. Porém, antes que eles possam partir, um monstro estranho aparece. De repente, ele entra na caverna, fazendo com que comece a desabar.
Ele está com a mesma armadura escura que ela usava e a chama de Lady Sylvia, exigindo que ela entregue algo antes que o monstro se aproxime mais. Ela usa seus poderes para congelar o tempo para todo mundo, exceto para ela e Art. Com o tempo parado ao redor deles, Sylvia faz uma confissão para Art, revelando que ela prolongou intencionalmente o feitiço de teletransporte para ter mais tempo com ele antes de se separarem, enquanto sua vida começa a escorregar. Ela súplica para Art chamar a avó dela só essa vez, movida pela dor e pelo amor pelo amigo que tá indo embora. Art se agarra às asas da Sylvia e insiste para que eles vão juntos, mas ela se despede dele e o empurra em direção ao portal, bem na hora que ele tá prestes a ser teleportado. Art respeita o último desejo da Sylvia e chama a avó dela, reconhecendo a conexão que eles tinham. De repente, ele se vê teleportado para uma floresta e a primeira coisa que vem à cabeça dele é a realização de que provavelmente era a última vez que ele veria ela. Vendo a Sylvia com o coração pesado de tristeza, a cabeça dele fica cheia de lembranças dos últimos 4 meses que passou com ela. Apesar do pouco tempo que tiveram juntos, Sylvia o tratou como se fosse da família. Enquanto ele está deitado no chão, tomado pela dor, é de repente surpreendido por uma voz na cabeça. É a voz da Sylvia, sem dúvida. No entanto, ele logo percebe que é apenas uma gravação da última mensagem que ela deixou para ele antes de se separarem. Como um presente de despedida, Sylvia deixou sua vontade nas artes, dizendo a ele que o desenvolvimento futuro de Art como mago vai depender de como ele usa esse domingo. Ela explica que, assim que o núcleo de mana dele ultrapassar o estágio branco, ele vai ouvir dela de novo e ela vai revelar tudo. Enquanto Sylvia se despede, ela chama Art de Rei Grey, o nome que ele tinha na vida passada, o que deixa ele com muitas perguntas mesmo depois que a voz dela desaparece. Ele fica se perguntando há quanto tempo ela sabia da verdadeira identidade dele e por que manteve isso em segredo. Mas, focando em se reencontrar com a família, Art deixa essas perguntas de lado e decide seguir em frente. Ele sobe em uma árvore para ter uma visão melhor dos arredores. De lá de cima, ele percebe rapidinho que está na floresta de Elsher. Apesar de mal conseguir usar a rotação mono, ele consegue usar magia por muito mais tempo. Com esse aumento de poder, ele consegue se mover pela floresta bem mais rápido, pulando de uma árvore para outra com uma velocidade incrível. Enquanto se mexe, ele de repente escuta o som distante de uma carruagem rangendo pelas matas. Quando se aproxima da carruagem, sua curiosidade logo se transforma em horror ao ver o que acontece. Ele ouve o som fraco, mas inconfundível, do choro de uma criança se aproximando. Ele percebe que a carruagem pertence a um grupo de mercadores de escravos cruéis que sequestraram uma garotinha elfa. A raiva ferve dentro dele enquanto observa as lutas desesperadas da menina e ouve seus gritos por socorro. Apesar da vontade de voltar para casa, ele sabia que precisava de um plano. Mas Art percebe que lidar com os mercadores de escravos é a melhor coisa a fazer naquele momento. Ele entende que atacar eles de frente seria um movimento suicida, então ele decide. Ele os seguiu pela floresta, aproveitando sua rotação de mana para coletar mana enquanto caminhavam. Art permaneceu alerta, esperando pacientemente o momento certo em que os comerciantes de escravos baixariam a guarda. Finalmente, a paciência de Art valeu a pena, e o momento perfeito para atacar apareceu quando a noite caiu. Ele decidiu atacar os comerciantes de escravos, e com seu raciocínio rápido, jogou uma bolota em um dos cães da floresta, assustando-o e causando um alvoroço ao ouvir o rugido dos cães. Um dos traficantes de escravos vai investigar, dando a Art a oportunidade que ele precisava. Rápido, ele tira o traficante com uma lâmina única, incapacitando-o antes que ele pudesse dar o alarme. Art pega a adaga do bandido e deixa o corpo dele ser devorado pelos cães da floresta. Enquanto os cães continuavam fazendo barulho, outro traficante de escravos ficou suspeito e veio investigar. Ao descobrir os restos do seu colega, ele ficou chocado, mas antes que pudesse reagir, Art se aproxima dele por trás e Art ataca o cara com a adaga que acabou de pegar, eliminando 2 dos traficantes de escravos. Agora só restam mais 2 para lidar. Os últimos 2 traficantes percebem que algo está errado e começam a ficar desconfiados enquanto se aproximam da carruagem. Um deles vê o Art e parte para cima dele com a espada, mas o Art desvia do ataque e logo revida, atingindo as pernas do cara. O último homem escuta os gritos do colega e corre para ajudar. Ele avisa o amigo, dizendo para ter cuidado, porque o Art é um mago. O último homem também é um mago e fica empolgado com a ideia de capturar Art viva. Quando era criança, esse mago conseguiria um preço bem alto.
Ele se prepara para o ataque que está vindo, mas o traficante de escravos se mostra muito mais rápido e ágil, aparecendo atrás dele em um instante. A arte consegue desviar do primeiro ataque por pouco e revida jogando uma pedra e depois sua adaga, mas o cara pega a adaga com facilidade. Usando sua velocidade impressionante, ele aparece de repente na frente da arte e dá um chute poderoso. O traficante de escravos. Ele levanta a arte machucada do chão, mas a arte não desiste. Com um impulso de energia, a arte usa magia de fogo para causar uma explosão no braço do homem, queimando tudo. Aproveitando a chance, ele joga sua adaga no cara por trás, que acerta em cheio o pescoço dele, matando-o na hora. Com os outros já mortos, ele vai acabar com o último homem ferido na carruagem. A arte encontra a elfa com as mãos e os pés amarrados. Depois de desamarrá-la, ele decide cobrir os olhos dela, não querendo que ela veja a cena horrível que aconteceu. Ele a leva para longe da carruagem antes de abrir os olhos dela. A garota expressa sua gratidão por ele tê-la salvado, mas quando ele se prepara para ir embora, ela agarra a camisa dele com um olhar suplicante. Ele imagina que ela não quer ficar sozinha, mas lembra que ela é uma elfa e que estaria segura na floresta. No entanto, ela diz que as bestas da floresta só têm medo de elfos adultos, fazendo com que ele concorde, mesmo relutante, em ajudá-la a encontrar o caminho de volta para casa, mas para complicar as coisas. Ela parece tão perdida que nem parece saber o caminho de casa, mesmo sem conhecer a rota. O Art já tinha se comprometido a ajudar, então ele volta para os destroços da carruagem para pegar suprimentos para a jornada. Ele torce para que não seja uma viagem longa. Ele pega roupas quentes e outras coisas da carruagem, que ficou completamente destruída por causa do ataque do mago, então não vão conseguir usar mais. Depois de soltar os cães da floresta, ele volta para a elfa e lhe dá as roupas que encontrou na carruagem. E eles começam a jornada para encontrar os elfos. Eles caminham na direção vaga que a menina apontou enquanto a noite cai. O Art arma uma barraca para eles dormirem e diz para Tesha descansar enquanto ele faz a vigília. Ele queria aproveitar esse tempo para entender essa vontade que a Sylvia deixou para ele, mas os planos dele são logo interrompidos. A Tesha sai da barraca e pede para ele entrar também. Ela parece estar com medo de ficar sozinha, mas não consegue pedir. Ela inventa a desculpa de que ele vai atrair monstros se ficar do lado de fora.